menopausa são muitas as mulheres que começam a ser afetadas pela osteoporose. Mas que impedimentos coloca esta doença, sobretudo ao nível dos tratamentos de dentária? Este é um assunto que vamos debater neste Consulta Externa. Mais de 95% da osteoporose em mulheres e provavelmente cerca de 80% em homens é primária. A maioria dos casos ocorre em mulheres na pós-menopausa e em homens mais velhos. Uma das principais causas da osteoporose é a falta de estrogênio, particularmente a redução rápida que ocorre durante a menopausa. A maioria dos homens com mais de 50 anos tem níveis mais altos de estrogênio do que as mulheres na pós-menopausa, mas esses níveis também diminuem com o envelhecimento e baixos níveis de estrogênio estão associados com a osteoporose em homens e mulheres. Muitas são as pessoas que sofrem de osteoporose ou que estão a entrar na fase da menopausa e que por esse motivo têm receio de alguns tratamentos dentários. No entanto, são poucas as situações em que estas são condições impeditivas, por exemplo, da realização de um implante. Bom, a questão da osteoporose é uma questão, agora a menopausa não. Ou seja, a menopausa, infelizmente todos nós a partir dos 30 anos perdemos o osso, sejamos homens ou mulheres. A andropausa, qualquer uma das situações, quer no caso das mulheres, quer no caso dos homens, nós todos perdemos osso, que são um facto. Claro que no caso de uma menopausa, no caso das mulheres, a alteração hormonal acontece e, obviamente, a longo prazo temos uma osteoporose que se instala e vai se instalando gradualmente. A questão é que não é nenhuma situação, a osteoporose não é uma contraindicação para a colocação de implantes, absolutamente não. Algum tipo de tratamento, principalmente alguns medicamentos intravenosos, esses sim são uma contraindicação para a colocação de implantes. Bom, são uma contraindicação, são a única contraindicação que existe efetiva, são medicação intravenosa para a osteoporose. E, portanto, explicando um pouco, à medida que o tempo passar, a osteoporose vai evoluir e a medicação vai ser cada vez maior. Ou seja, deve contraindizir exatamente aquilo que me está a dizer, não é, Magda? Ou seja, se colocarmos os implantes logo a seguir, se a pessoa entrar na menopausa, não tem problema nenhum. É pior do que quando tiver com uma osteoporose muito mais avançada, já é intravenosa, se calhar aí já não é a boa altura para colocar. Ou seja, teria sido preferível ter colocado anteriormente. Não é uma contraindicação de todo absoluta essa situação. Quando a colocação de implante é a opção escolhida, é importante que os doentes sejam sinceros e minuciosos ao indicarem o seu historial clínico ao médico dentista. Esta é uma condição essencial para o sucesso a curto e longo prazo neste procedimento. Eu acho que sim, é bom. Acho que isto é básico. De preferência não se mente a ninguém. Eu costumo dizer que os únicos doentes que não mentem são os doentes dos veterinários, não é? Estes não mentem de certeza. Claro, por exemplo, nós temos que saber vários cenários. Ponto número 1. Se há uma doença base, por exemplo, se é diabético ou não, temos que ter cuidado com os outros quadrados. Se uma pessoa tem ou não anticoagulantes, toma anticoagulantes, é claro que vai ter mais tendência a ter uma hemorragia, etc. E é claro que este tipo de omissões, para não dizer mentiras, que são fundamentais, nós sabemos. Até porque, infelizmente, mal pomos um misto e percebemos se a pessoa não toma anticoagulantes ou não, né? E, portanto, é bom porque nós é que a saúde das pessoas está nas nossas mãos, mas, por outro lado, depende dessa verdade muito do nosso sucesso a curto e longo prazo, né? Eu acho que isso que é fundamental. Numa altura em que as próteses totais sobre implantes são cada vez mais frequentes, surgem dúvidas quanto à sua higienização e manutenção. Como em outras situações, também aqui cada pessoa carece de uma abordagem individualizada, como nos explica Miguel Sousa Lima. Bom, é assim, cada pessoa é uma pessoa, não é? Nós não somos todos iguais e até nós, durante algumas fases da nossa vida, podemos ter especificidades e necessidades diferentes, não é? Então é assim, se formos a falar, eu acho que há uma grande confusão, por exemplo, né, em relação à quantidade de vezes ir ao dentista, não é? A média que se diz e que se fala é que se deve ir ao dentista de 6 em 6 meses, não é? Por exemplo, mas é uma média. Há pessoas que precisam lá ir todos os anos, uma vez por ano. Há pessoas que precisam de ir lá 3 vezes por ano. É uma pessoa que um ano e tal é mais que suficiente. Ou seja, eu acho que isso deve ser um plano muito mais personalizado e o médico dentista deve dizer, olha, eu preciso de ver daqui a X tempo. Isto é para quem não tem próteses, não tenha nada deste estilo. Agora,
para quem tem próteses, há dois tipos de próteses completamente diferentes. Há os sobreimplantes, nomeadamente que estamos a falar. As próteses sobreimplantes totais, estas devem ser removidas de 6 em 6 meses. Porquê? Porque há sempre impurezas que entram ali debaixo. Sabermos a diferença entre prótese unitária e próteses totais sobre implantes é essencial, pois exigem abordagens completamente diferentes. Miguel Sousa Lima explica que no caso das próteses unitárias, a remoção só ocorre em casos particulares. Eu acho que se fazem muito, eu sinto isso muitas vezes, os estudantes a fazerem esse tipo de confusão entre o que é uma prótese unitária e umas próteses totais sobre implantes. E eu venho dizer que é preciso remover decisões sistemas e venho querer, porque é que tiro-me uma coroa unitária? Tiro-me este único dente que eu tenho aqui. E nestes casos não é necessário. Porquê? Porque nós sobre as próteses totais temos uma espécie chamadas multiões, que estas peças ficam colocadas sobre os implantes. E essas peças são fundamentais para fazer tipo quase um amortecedor das próteses. Portanto, nós quando desapertamos a prótese, desapertamos destas peças. Peças estas que, se houver algum tipo, funcionam quase como se fosse um amortecedor. Quando falha alguma coisa, falham estas peças e não danificamos os implantes. Tirar coroas sobre os implantes deve ser feito só em última análise. E nestes casos podemos danificar implantes, portanto, deve ser removido o menos possível para não danificar hexágonos e não danificar nada deste estilo. Isso é a minha visão e a minha opinião sobre a situação. Além das idas regulares ao dentista não serem dispensadas, bem pelo contrário, em caso de implantes ou próteses totais sobre implantes, no dia a dia os cuidados de higiene oral são essenciais. Aqui, diabéticos ou pacientes que tenham periodontites avançadas necessitam de cuidados redobrados. Como estamos a falar, se uma pessoa for diabética, tem muitos problemas de gengivas, de periodontites, etc. É claro que uma pessoa que tenha uma periodontite avançada deve ter mais cuidados do que uma pessoa que não tenha periodontite. Normalmente as pessoas que perdem muitos dentes e os dentários totais, normalmente, por raras exceções, é que têm problemas normalmente desse tipo de ordem, ou seja, periodontites, etc, etc. Essas pessoas, obviamente, têm que ter cuidados redobrados do que a maioria da população. Ok? Quais são os cuidados que devem ter? Para já, higienizar os dentes 3 vezes ao dia, no mínimo. Se vão jantar fora, eu até consigo entender que não se consiga sempre comer, lavar os dentes, mas pelo menos chegar a casa e higienizar. Não é? Usar máquinas de jato de água e de ar que são fundamentais para fazer aqueles jatos nas gengivas, e isso eu acho que é uma coisa muito interessante que também muita gente não faz. E às vezes eu penso, mas uma máquina dessas custa 100 euros, é mais ou menos o valor do mercado de várias marcas diferentes, que eu obviamente não vou aqui falar de marcas, posso ter a minha opinião, mas acho que o mercado é livre para escolherem. Agora, o importante é ter uma máquina dessas. Uma pessoa faz um investimento às vezes da ordem dos 3 mil euros, 4 mil euros, e depois por causa de 100 euros não compra uma máquina de manutenção. Quer dizer, isto é como comprar um carro, não é? E não mudar-lhe o óleo, quer dizer, isto não faz sentido, pode ter o melhor carro do mundo, que vai estourar o motor e que é igual. Nós temos a manutenção, é fundamental, a pessoa tem que ter consciência que manter é a base de tudo. Se perderam os dentes, provavelmente por má manutenção, não são os implantes que vão salvar que não se percam implantes a longo prazo. Em saúde, mais uma vez verificamos que quanto mais cedo os problemas forem abordados, melhores serão os resultados a curto e longo prazo, com menores custos em termos de qualidade de vida.